Olá, amado, amada, irmão e irmã em Cristo Jesus, né? Que alegria estarmos juntos para a última lição dessa revista abençoada, os 10 mandamentos aplicáveis aos dias atuais. Espero que você esteja bem, a sua família esteja bem, que tudo vá bem contigo, tá? Que o Senhor guarde todos, tá? O segundo grande mandamento, né? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Jesus, resumindo no decálogo os 4 primeiros mandamentos. E agora o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Vamos orar para que o Espírito Santo nos instrua nessa lição? Deus amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, você está no controle total. Fale conosco, nós dependemos de Ti para essa aula expositiva, Pai. Por gentileza, Senhor, que ela atinja o coração de todos aqueles que a assistirem, Pai. Ó, meu Deus, nós oramos no Teu nome, Senhor, amém. Então, o segundo grande mandamento continua aqui, Êxodo 20:39, mas na verdade o texto básico é Levítico, tá? Levítico 19:18. Levítico 19:18 que diz: não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ame o seu próximo como a si mesmo, né? E fechando lições, a gente faz algumas reflexões, a gente lê algumas coisas. É impossível você não usar material acessório quando você prepara uma lição, ler um pouco mais, respeitando o irmão que faz, a irmã, nesse caso um pastor, olhando, né? Todas as questões que envolvem aquele tema, né? E olhando para aqui, eu fui procurar a relação com interdependência que fala aqui, né? Nosso irmão trata aqui, né? A interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento de Jesus, né? E a gente vai tratar um pouquinho disso e tratar do que o Senhor fala com amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E ao passar da lição aqui, ele traz um tema central aqui, falando de uma questão que, se você não leu, eu aconselharia você ler. É algo que eu já falei muito em classe lá atrás, antes da pandemia, que eu dizia uns aos outros: o que você faz a uma hora chega em você. Que foi o caso desse nosso irmão Paulo que está aqui, né? Que ele cita o ilustre Paulo, né? O que você faz vai voltar para você. Tá bom? E a Bíblia diz que quanto mais a gente ama, quanto mais a gente faz ao próximo, ao outro, mais o Senhor se agrada, mais Ele trata conosco com benevolência, não uma troca, porque o Senhor não troca, o Senhor vê o nosso coração, né? O Senhor vê o nosso coração, mas todo o bem que fazemos, Ele circula e volta em nós, embora muitas vezes a gente não perceba e não veja, né? E essa introdução trata disso aqui, achei muito interessante, eu não vou lê-la, mas eu aconselho você a ler, tá bom? É bem interessante, talvez você já tenha lido em algum outro local, mas assim, é bastante impactante, bastante emocionante. Eu me senti assim um pouco querendo chorar, por isso que eu não quero ler, tá bom? O capítulo 1 fala aqui a interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento, né? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, que é o tema dessa lição, ao seu próximo como a você mesmo. E aí o dicionário diz que interdependência é um substantivo, tá? E é um estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca. O segundo ali, o finalzinho ali, é uma conjunção, né? Que ele diz que é coadjuvação.
Juvação recíproca. Olha que nome, hein? Blá, 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 né? Então, estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência. Olha só. Então, o primeiro e o segundo mandamentos deixados por Jesus, sumarizando o decálogo, eles são interdependentes. Um depende do outro. Tem uma recíproca dependência. Não é legal isso? E aí o nosso irmão, apercebido disso, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu: a intenção de Jesus, ao resumir o decálogo em 2 grandes mandamentos, consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante. Então Jesus não quis dizer que amar a ele é mais importante. Ele não fez isso, ele apenas fez os dois serem importantes, tá? Na verdade, o que os fariseus queriam era saber de Jesus qual dos 2 mandamentos era difícil de cumprir. Olha só. O Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência aos 10 mandamentos. Ou seja, você precisa ter amor, é primordial para você cumprir os 10 mandamentos, que são imperativos, né? A gente já estudou sobre isso. Eles são imperativos. Assim, se alguém ama a Deus e não ama ao próximo, é um falso cristão. Olha aí, para a gente pensar, se alguém ama a Deus e não ama o próximo, ele é um falso cristão. Da mesma forma, se alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega em si uma falsa pretensão. Então, amar sem amar é mentira, né? Porque os 2 mandamentos que Jesus deixou, resumindo os 10 mandamentos, eles são ligados pelo amor e tem uma interdependência, uma relação de interdependência, eles estão unidos, não há como você desassociar um do outro, e o que os liga é o amor, né? Deus é imperativo e deixa os 10 mandamentos mandatoriamente, no entanto, eles são regidos pelo amor, né? O amor dele por nós e o amor que ele quer que a gente tenha a nós e ao próximo, né? Então, a interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. Achei isso aqui muito interessante, por isso que eu destaquei para falar para você, né? O segundo é amar o próximo, é transbordar o amor de Deus, né? Amar o próximo como você mesmo, ele diz. Cristo, da mesma forma que sintetizou, preste atenção nisso, irmãos, eu aprendi isso com essa lição, por isso que eu te digo que a gente aprende demais na EBD, que a EBD é muito rica, tá? Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora resumiu do 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento. Amarás ao teu próximo, amarás ao teu próximo. Se observarmos bem, veremos que do 5º ao 10º mandamento, Deus tratou do cuidado para com o próximo. Se nos 4 primeiros mandamentos do Decálogo são exclusivos a Deus, é o amor a Deus, do 5º ao 10º é alusivo ao nosso semelhante, ou seja, ao nosso próximo. Muito inteligente isso, hein? Muito inteligente, muito interessante. Eu meditei sobre isso. Jesus resumiu os 4 primeiros, né? Ele resumiu os 4 primeiros, amarás a ele, né? A direção para ele, e do 5º ao 10º, ele resume como alusivamente ao nosso semelhante, né? Muito interessante, não é não? É transbordar o amor de Deus. E aqui fala do amor, e eu quero fazer uma observação em relação ao amor sobre isso, né? Ele diz aqui, a sociedade atual se relaciona onde o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. Lembra do pronome de tratamento lá em português? É comum recebermos cartas onde no cabeçalho se lê ao amado pastor ou à amada igreja. Então aqui ele vai tratar. Em nossos relacionamentos ocasionais, também agimos dessa forma. Olá, meu amado. Olá, minha amada. Será que amamos mesmo? Será que existe? Será que este amor existe e é verdadeiro e total
pelo próximo? Certamente que não. Amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional, ou seja, uma gentileza para a gente se relacionar, e não uma evidência de que estamos de fato e somos de fato alcançados e transbordados pelo amor de Deus. É interessante isso, né? E eu pensei sobre isso, porque eu falo, olá, meu irmão, minha irmã amada, eu escrevo isso. Eu quero trazer um esclarecimento pessoal e não é defesa. Mas quando eu digo isso, eu digo com pureza de coração porque eu os amo, tá? Eu amo você, meu irmão. Eu amo de todo o meu coração. Eu oro por você. Eu peço ao Senhor por você. Eu peço que Deus esteja em todo o tempo fortificando a sua fé. Que Deus abençoe a sua família, e eu o faço de coração. Então, lendo isso aqui, é óbvio que o que ele colocou realmente é verdade, né? Será que amamos verdadeiramente? Será que a gente não se trata assim para ser uma gentileza de relação, relacional? Eu digo para você que o meu amor por você é sincero e verdadeiro. Sinta-se amado por mim, porque eu falo de todo o meu coração, tá? Não é defesa pessoal, é esclarecimento. E não é uma gentileza relacional. Claro que eu tenho todo interesse em me relacionar bem com você, mas eu tenho que pensar que sempre eu preciso te amar cada dia mais e nutrir a sua fé em oração, porque você é meu irmão querido, minha irmã querida, tá bom? Agora, amar não é fácil sempre, né? Mas amar ao próximo é um exercício e é transbordar o amor de Deus que nos amou primeiro, não é verdade? E o terceiro ele fala, amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. E ele trata aqui de uma questão de um avião, né? E que ele ficou apertado lá porque é aquela questão que as aeromoças falam que as máscaras vão cair, você tem que colocar em você primeiro antes de ajudar o outro. Ele foi tratar isso lá com a aeromoça quando ele desceu e ela disse, Senhor, na tentativa de salvar alguém, sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, você morreria antes. Então, esse texto aqui e essa parte diz muito uma questão que é latente em nós. Nós só podemos amar o próximo se nós amarmos a nós mesmos. Esse faz parte do segundo grande mandamento. E você precisa entender isso. Para amar o outro, você precisa se amar, se valorizar, se gostar, saber o quanto você é importante para Deus, o quanto você precisa ser importante para você precisa se valorizar, você precisa se dar valor, você precisa saber o tamanho do ser humano que você é, tá? Lembre-se disso. Amar ao seu próximo como a você mesmo. Eu já falei muito isso e eu não quero ser figura repetida, mas eu te digo, para amar alguém você precisa se amar, se respeitar, se gostar, e aí sim você vai amar de fato, tá? Então, amar ao próximo como a si mesmo é porque você precisa se gostar, se valorizar e se amar. E aí vai ser muito mais fácil você amar o outro, né? E amar tem que ter respeito, tem que ter sabedoria, tem que ter tolerância, tem que ter paciência, tem que ter vários ingredientes que às vezes faltam na gente, né? Às vezes falta um pouquinho, às vezes acontece isso, né? A gente falta isso. Posso testemunhar para você que hoje eu fui buscar um exame no laboratório e eu fui assim bem ultrajada lá pelo guarda que disse que eu estava fora da hora, eu não estava fora da hora e ele me distratou e eu não gostei daquilo e não aceitei e eu falei com ele e meu marido falou também e assim a gente foi um pouco ultrajado, mas a gente tem que ter um pouco de sabedoria e calma. Por quê? Eu conheço aquele homem? Não. Eu devo amá-lo? Sim. Eu devo respeitá-lo? Sim. Mas eu não devo aceitar o abuso dele, né? Isso é importante você guardar isso. Amar não é aceitar o abuso do próximo sobre a gente. A gente precisa receber respeito. Então, ame ao próximo como a você mesmo. Você tem limites. Então, que as pessoas tenham limites também com você. Aprenda a entender isso. Aprenda a ver isso. É difícil amar, mas Deus nos deu o mandamento de amar. E amar quem ama a gente é muito fácil. Agora, amar o outro e às vezes sair de saias justas, como a que eu estive hoje, que com certeza pequei, confesso para você que pequei, porque sobe uma raiva danada daquele tipo de distrato, mas depois, pensando melhor,
Revendo, eu acho que eu o amei da seguinte forma: eu não entrei lá no site daquele laboratório para fazer nenhuma reclamação para que ele seja punido com uma advertência, com algo mais. Eu me relacionei com ele pedindo o seu perdão pelo meu excesso, se o fiz com ele, porque o excesso ali foi dele, mas eu escolhi amá-lo, não fazendo uma reclamação formal por ele. Ah, você é boba, boca aberta? Não. Foi uma forma de eu amá-lo, porque se eu vou lá escrever o número de pessoas que viram, outras pessoas fazem, ele pode ficar num problema aí, até perder o emprego dele. Eu não quero isso. Já existe tanto desemprego nesse país, eu ainda vou proporcionar, mas eu me fiz ouvir como uma cidadã que estava ali fazendo a coisa correta e ele me ultrajou. Então eu escolhi amá-lo. Pedi ao Senhor para me acalmar, levar a ira, a raiva que dá na hora, pedi o seu perdão e escolhi amá-lo, não reclamando dele. Não indo no site postar uma reclamação dele. Embora meu marido queria muito fazê-lo, nós não fizemos. Então é uma forma de amar. É só uma ilustração. Ame ao próximo como a você mesmo, tá? E aqui, para pensar e agir, finalizando, é possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Não. Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Como extrair? Amando a Deus, orando, lendo a Bíblia, se submetendo, sujeitando e querendo amar o outro. Querendo, que você tem que querer amar o próximo. Você tem que querer amar a Deus primeiro e depois ao próximo. E você também, tá? Você tem que querer. Isso é um exercício, tá? Quais práticas cristãs devem ser realizadas para que alguém esteja apto para amar o próximo? Resposta anterior: orar, ler a Bíblia, primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a você mesmo. Exercitar a paciência, a moderação, os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito que são? O fruto do Espírito que tem 9 gomos: amor, gozo, paz, bondade, paciência, alegria, lealdade, mansidão e domínio próprio. 9. Domínio próprio é o último, é um dos mais difíceis para mim. Confesso para você, meu irmão e minha irmã amada. Fechamos aqui essa revista, esse grande mandamento, né? Segundo grande mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. Experimente amar, exerça o amor, não o amor de fala, o amor de verdade, de coração. Deus nos amou primeiro, amemos ao outro. Tenhamos satisfação e tenhamos felicidade em amar o outro, tá bom? Em breve, no outro domingo, vamos estar com outra revista. Esperamos vocês, uma revista linda, maravilhosa, muito boa de se estudar, sobre a generosidade. Não deixe de estudá-la, não deixe de acompanhar as lições. Ame a generosidade também, nós vamos aprender muito sobre ela. E exerça o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus te abençoe. Fique na paz, tá?